tudo bem? Como vocês estão, né? Todo mundo recarregou as baterias, tá todo mundo animado para o início do quarto bimestre, certo? É isso aí. Hoje nós estamos iniciando o quarto bimestre. Olha como o ano voou, né? Nós entramos em quarentena logo no finalzinho do primeiro bimestre, né? Aí ficamos de férias, aí tivemos o segundo, o terceiro, agora já o quarto. Passou muito rápido, não é verdade? É isso aí. E agora, todos vocês espero que já estejam com as apostilas do quarto bimestre, né? Que foram entregues lá no início do mês de setembro, né? Para vocês, antes do nosso piquenique, antes do drive. Então, o piquenique e o drive foram em outubro. E aí, então, início não, em meados de setembro ali, foi entregue nas últimas semanas de setembro as apostilas do quarto bimestre, que são essas aqui, ó. Tá? Espero que vocês já estejam aí com elas, né? Olha lá, volume 4, tá? Nós vamos utilizar em algumas aulas de hoje, não em todas, mas em algumas, ok? E agora nós vamos começar com a nossa aula de português. E para a nossa aula de português, vocês vão pegar uma sacolinha que vocês têm aí. Vocês vão pegar aquele saquinho que veio junto com o kit do Dia das Crianças. Aquele que teve o drive lá na escola, que eu estava lá entregando. Alguns alunos foram depois que eu já tinha saído, mas veio o baldinho, o kit cinema, né? O baldinho e o copo. E junto vieram 2 saquinhos aí. Nós vamos pegar o saquinho de hoje de segunda-feira com essa folhinha aqui, ó. Pronomes possessivos e demonstrativos. Então, o que significa isso? Que nós vamos hoje recapitular e voltar, né, fazer alguns exercícios, voltar falando um pouquinho aí sobre pronomes. Se vocês se recordam, lá no terceiro bimestre, nós falamos sobre pronomes. Demonstrativos foram os últimos, mas falamos antes sobre os possessivos, né? E falamos também sobre os pronomes pessoais, ok? Então, vamos recapitular um pouco. Os pronomes pessoais são aqueles em que tem um agente de fala, né? Por exemplo, ele, ela, você, tu, correto? São os pronomes nós, vós, são os pronomes pessoais, para quem se fala, né? Ou de quem se fala, né? O agente, temos agentes de fala. Nos pronomes possessivos, esses pronomes possessivos, eles já dão ideia de posse, por isso a palavra possessivo. Eles dão ideia de posse. O que é ideia de posse, Pro? Ideia de posse é a ideia de que algo ou alguma coisa é de alguém. Então, quando eu falo, pegue a sua apostila. Então, pega a sua apostila. Qual é o pronome? Sua, né? Sua quer dizer que ela é sua. Eu tô dando a ideia de que a apostila é de alguém. Então, ela é sua. Então, aí nós temos sua, tua, né? Meu, minha, nosso, ok? E aí nós temos o pronome demonstrativo, né? Os pronomes demonstrativos foram os últimos que nós aprendemos, que nós até vamos corrigir alguns exercícios hoje. Então, os pronomes demonstrativos, eles são aquele pronome que vai demonstrar, que vai mostrar alguma coisa. Por isso é demonstrativo. Quando eu falo, pega para mim aquela apostila, aquela ali, ó. Então, pega para mim. Quando eu falo, qual é o pronome? Aquela. Então, quando eu falo assim, você pode me passar essa bandeja perto de você?
Então, pronome demonstrativo são os pronomes em que eu demonstro, né? Aquele, aquela, esta, essa. E aí, lá na nossa aula, nós aprendemos como usar os pronomes demonstrativos, lembram? Quando nós usamos o aquela não, quando nós usamos o esta, quando nós usamos o essa, lá na apostila do 3º volume, aqui nós vamos, exercício que iremos corrigir hoje, né? Então, lá no finalzinho, falando sobre pronomes demonstrativos, nós aprendemos a como utilizar, quando utilizar, temos lá, né, algumas regrinhas. Deixa eu abrir aqui. Para mostrar para vocês. Nós tivemos aqui os pronomes demonstrativos, quando nós falamos dos cães, né? Então, como que eles são utilizados? Ó, lembrem-se, aqui na página 58 da apostila do 3º volume, nós temos, né? Lembra que nós falamos, por exemplo, este gato é meu. Então, este e esta eu uso quando essa coisa está perto de mim. Então, eu falo assim, ó, por exemplo, eu tenho essa bandeja aqui. Esta bandeja é minha, ela tá comigo. Se ela tivesse lá perto de outra pessoa, eu falaria, essa bandeja é minha, porque ela tá perto de outra pessoa, de outro agente, tá? Agora, perceberam essa diferença? Então, se tá perto, eu falo esta. Esta folha é minha. Essa folha é de vocês. Essa que tá aí na mão de vocês é de vocês. Esta é minha. São pronomes demonstrativos. Então, o que tá perto de mim, eu vou chamar de este, de esta. E o que tá perto do outro, eu vou chamar de esse, essa, aquele, aquela, tá? E aí, nós vamos ter exatamente isso. Aquele, aquela, aqueles, aquelas. São usados, né, quando estão sendo demonstrados de longe. Então, eu posso dizer que aquele filtro tem água gelada. Aquele que tá ali na minha pia, ele tem água gelada. Se ele tivesse aqui do meu lado, eu ia falar, este filtro tem água gelada. E se ele tivesse ali perto da Beatriz, eu iria falar, esse filtro tem água gelada, tá? Isso é prática, nós vamos exercitando aí juntos. Tá bom, gente? Queria recapitular um pouquinho com vocês, porque nós vamos falar essa semana sobre pronomes demonstrativos, novamente, possessivos, né, pessoais, pra tá aí reforçando. Então, primeira coisa, peguem essa folhinha e vamos lá, tá? Pausa o vídeo, pega a folhinha para fazermos juntos. Bom, pessoal, então vamos lá? Pausaram, pegaram sua folha? Olha só. Acompanhem aí comigo. O número 1. Circule de vermelho os pronomes possessivos. Quais são os pronomes possessivos aqui? Então, lembrando, pronomes possessivos são os pronomes que dão ideia de que algo é de alguém, dão ideia de posse, né? Então, nós vamos ter quais? Meu, seu, teu, tua, minha, né? Nosso. Então, vamos ver? Vamos ler? Então, peguem aí um lápis ou uma canetinha vermelha para circular. Primeira frase. A dona Joana sempre arruma o quarto dela pela manhã. Quais são os pronomes possessivos? Qual é o pronome possessivo dessa frase? Vou ler novamente. Dona Joana sempre arruma o quarto dela pela manhã. Circula aí o pronome possessivo. Depois a gente vai corrigir junto, tá? Ó, letra B. Nossos compromissos sempre são cumpridos no prazo determinado. Novamente. Nossos. Tá dizendo o quê? Que são nossos.
Nossos compromissos sempre são cumpridos no prazo determinado. Então, circulem o pronome possessivo. Tranquilo, né? Letra C. O meu diário guarda os meus segredos. Temos 2 pronomes possessivos nessa oração, nessa frase. O meu diário guarda os meus segredos. Circulem aí os pronomes possessivos, tá? Então, vamos lá. Número 2. Complete com o pronome demonstrativo adequado. Letra A. Agora, para completar, hein, gente? Pronome demonstrativo adequado, olha lá. Tananã, caneta é, mas é sua. Então, ó, esta caneta é minha. Nós vamos completar com esta, porque tá falando que é minha, tá perto de mim. Esta caneta é minha, mas essa é sua. Essa que tá perto de você é sua. Então, vai ficar primeiro esta, depois o essa, certo? Porque se esta é minha, é esta. Mas essa é sua, essa, tá? Letra B. Por que Maria fez aquilo, né? Aquilo é algo que está longe. Então, eu tô demonstrando. Por que Maria fez aquilo? Aquilo, muito bem. Letra C. Então, se comparando 2 coisas, ó. Lápis é maior do que... Então, eu devo estar com 2 lápis na mão. Este lápis é maior do que este. Se eu tô com os 2 na mão, comparando, é este para os 2, né? Ou se um tá longe, este lápis é maior do que aquele. Ou este lápis é maior do que esse que tá com você. Então, você pode colocar tanto este no primeiro espaço e aquele no segundo, ou este no primeiro espaço e esse no segundo, porque a gente não tá vendo a imagem, né? Letra D. Carro é do meu pai. Este carro é do meu pai. Ou aquele carro é do meu pai, se eu estiver mostrando e o carro estiver longe, tá? Então, você pode usar aquele, este. Vamos lá. Número 3. Complete as frases com pronomes possessivos do quadro. Então, no quadro, nós vamos ter aí, ó, meu, nosso, nossas, minha e sua. Aí, nós vamos completar. Então, vamos lá. Letra A. A saia de Bruna é vermelha, mas a... é azul. Bem fácil, né, gente? Bem tranquilo. Ok. Letra B. Olhos são azuis como o céu. O que são azuis como o céu? Meus, nosso, nossas, minha ou sua. Vocês vão completar. Então, vocês vão ver as palavras, os pronomes aqui e completar eles aqui embaixo nos lugares corretos. Ok? Tranquilo? Então, é um exercício para a gente recapitular aí revisar sobre pronomes, porque nós continuamos com esse conteúdo agora no 4º bimestre. Ok? Beijo para vocês. Bons exercícios, corrigiremos na segunda aula ao vivo, tá bom? Bye, bye, pessoal!